continuação ao primeiro termo de depoimento prestado por Fernando de Castro Sá, no dia 7 de 1 de 2015. O senhor estava relatando sobre a inobservância do modelo internacional de contratação da forma EPC, né, que passou a ser adotado pela Petrobras por decisão do colegiado. Quando que essa decisão foi tomada? O senhor tem ideia? Vou te passar. Na realidade, houve uma apresentação do que seria, né, o projeto de instalação da refinaria. Essa foi a apresentação que foi feita pelo jurídico de abastecimento. Ela foi apresentada à diretoria em 2007 para 2008. E, estranhamente, ela foi reprovada. O presidente Gabrielli disse que não criaria mais uma subsidiária, que era o que seria criado, uma Abreu e Lima S.A., para o modelo de negócio. Um ano e meio depois, o mesmo modelo voltou e foi aprovado. O que aconteceu nesse momento? Havia um estudo sobre como estavam os investimentos da Petrobras, os empreendimentos da Petrobras, que gerou um estudo chamado Novos Paradigmas na Gestão de Implantação de Empreendimentos do Abastecimento. Ele tem uma diagnóstico que diz quais são as falhas, por que as contratações da Petrobras tinham atraso, por que essas contratações acabavam sendo mais caras, né? Como é que a gente deveria, então, adotar um modelo de sistemática, e tinha um benchmark internacional. Então, quando você olha no benchmark internacional, né, a Petrobras, ela fica muito bem quando você está falando, tá, de ciclos, né, de projeto, de desenho, coisa e tal. Só que quando você chega, tá, na questão da obra, do empreendimento, que você vai ver o benchmark a Petrobras cai lá para o final. Na execução. A gente tinha um grande problema na execução das obras, e era isso que gerava problemas de custo e prazo na Petrobras. Só para você ter uma ideia, aqui, ó, a gente tinha coisas assim, ó, o COC da Reduc, ele se iniciou em março de 99, a previsão era 2005, ele acabou em 2008. O COC da Refap, a previsão era começou em 96, a previsão era 2003 e acabou em 2006. Né? Propeno da Revap, 2004 era para 2008, esse aqui atrasou só 4 meses, mas tudo tinha atraso e acabava que tudo tinha sobrepreço. Então, foi feito todo esse estudo para analisar como fazer. E aí surgiram algumas ideias. Então, uma é que tivesse uma sala de planejamento e controle integrado. Isso tá? foi quando esse levantamento foi feito? Esse levantamento foi feito em 2008, início de 2008, que já foi feito com a ideia de o que fazer para melhorar a situação da RENEST, independente do par. Tá? Continuando ali, então, a ideia era criar uma sala de controle e monitoramento. Por quê? Você teria grupos, né, nessas salas, que quando ocorresse qualquer problema, teria uma ação imediata, para não deixar a coisa crescer e ter esses problemas de prazo e de custo. Tá? Só que aí o diretor Paulo Roberto trouxe a necessidade de antecipar a operação da refinaria. Tá? E aí foi feito um estudo que pegava um grande problema, que era o seguinte: equipamentos críticos. Ou seja, haviam grandes equipamentos que você precisa numa refinaria e que não são bens de prateleira. Você tem que, na realidade, você dá uma entrada para o cara começar a fabricar, você vai pagando enquanto ele está fabricando e você paga o final quando você recebe. Então, como é que você ia antecipar quando você tinha esse problema? Então, o que aconteceu? Foi feito, né, uma avaliação de como melhorar a contratação para evitar os atrasos, né, que tinha aquela sala de monitoramento como sendo o primeiro passo, mas que não era suficiente pela necessidade de antecipação, e uma análise sobre a questão de compra de equipamentos.
toda a compra de equipamentos do abastecimento é feita pela área de materiais, que fica na área de serviços, lá ligada ao diretor Luque. Tá? Então, essa área fez um estudo e uma proposta de como fazer para diminuir esse problema. Tá? Ao mesmo tempo, o que o abastecimento fez? Pegou isso aqui, ó, isso aqui chama EPC Contracts Oil and Gas Sector. Tá? Isso aqui é um estudo, tá, de agosto de 2004, que ele te dá noções do que estava sendo feito em termos de contratos de EPC na área de óleo e gás. E a gente pegou isso aqui, estudou e começou a ver o que a gente poderia fazer de modificação naquele contrato que a Petrobras usa para dar uma cara internacional a esse contrato e evitar aqueles problemas que tinham de atrasos e de sobrepreço. Mas isso já com o procedimento da RENEST em curso? Não, ainda não. Iniciou em 2008, 2009? Antes. Aí, o que foi feito? Pegou-se, levou-se a diretoria da Petrobras uma apresentação dizendo o seguinte: olha, para fazer a antecipação da refinaria, tem que adotar essa proposta de compra de equipamentos que Materiais fez e tem que fazer um contrato de EPC no modelo internacional para a gente acabar com o problema que a gente tem. Tá? Isso foi para a diretoria disse ok. Diretoria de? Diretoria colegiada, diretoria executiva. Tá? Isso foi apresentado no mesmo dia no Conselho de Administração da Petrobras e disse ok. Quando teve o ok de ambas as áreas, e aí o Conselho disse o seguinte: em 45 dias tragam aquele modelo de contrato, né, e o modelo de compra de equipamentos para a gente seguir com isso. Tá? E foi aí, aqui, ó, as reuniões de aprovação foram no dia 8/3/2007. É lá atrás ainda. Tá? E aí é essa aprovação que vai a proposta, né, que eu acho que foi assinada pela Venina, tá? E que diz que esse projeto de antecipação tinha sido solicitado pelo diretor. Aí mostra a questão dos projetos, de como é que teria que ser o andamento dos projetos, quais eram aqueles equipamentos mais críticos, tá? E junta, inclusive, aqui, ó, a proposta de materiais para mitigar o problema de compra de equipamentos. Então, isso